E aí, tudo certo, pessoas? Estamos aí de volta. Estamos aí de volta. Estamos aí de volta. Muito bem. Estamos aí de volta, pessoal. Toda quarta-feira. Nosso dia marcado para as nossas lives, nossas conversas. Espera mais um pouquinho para ver se o pessoal vai entrar. 18h30. Já tá na hora. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo certinho? Satisfação estar aqui de novo, conversar com todos vocês, né? Hoje a gente vai ter um assunto bem leve, bem tranquilo, tá? A gente hoje vai falar a respeito de uma... Karen, nossa, Karen! A gente estudou junto, Karen. Tudo bom? Minha colega amada, que bom que você está aqui. Satisfação que você está aqui. Fico muito feliz, que bom. Saudades. Então, pessoal, hoje o que a gente vai conversar? Eu acho que hoje é um bate-papo muito mais tranquilo, assim, porque a gente quer... boa noite, Tati. Tati, hoje é para você. A gente vai conversar um pouquinho a respeito de mioma, né? Então, mioma tem uma alta incidência na população feminina, tá? 70% das pacientes podem apresentar miomatose, mioma uterino. Provavelmente você conhece alguém que já teve mioma, você tem mioma ou a mãe tem mioma. Vivi Schmidt, doutora Vivi também está aí, muito obrigado, Vivi. Então, o que acontece? Sarinha tá aí também, bastante pacientes, tá? Hoje tá bonito de se ver. Então, provavelmente você conhece alguém que teve mioma, você sabe de alguém que teve mioma, você tem mioma, e o maior medo, né, dessas pacientes são que esses miomas façam com que elas tenham algum problema durante sua vida, né? Então, o que acontece? O mioma é uma neoplasia, nem sempre neoplasia é uma coisa ruim, mas ele é um tumor, tá? E esse tumor é um tumor benigno, bom, ok? Esse tumor, ele tem uma origem de você mesmo, ele aparece, né, dentro do teu úterozinho lá, né, e ele tem uma origem muscular, então é como se fosse um enovelado, tá? E esse enovelado ele é muscular, então ele fica nessa partezinha aqui de dentro do teu útero, né? E forma-se, né, um enoveladinho, nós já vamos falar, Tati, forma um enoveladinho, e esses enoveladinhos são como se fossem nódulos, então são nódulos benignos no útero, tá? Bom, nem sempre, né, e é isso que a gente vai discutir hoje, né? Primeiro a gente tem que tirar o medo das pacientes. Primeira coisa, não vira câncer, tá? A gente tem uma porcentagem de se tornar câncer de 0,1%. É uma porcentagem muito baixa, tá? Não está esclarecido por que os miomas ocorrem. A gente não sabe por que os miomas eles aparecem, né? A gente não tem muita ideia a respeito disso. Mas a gente sabe que, assim, nos Estados Unidos, ele é responsável por mais de 600 mil cirurgias, né? Tanto da chamada miomectomia, quanto da retirada do útero totalmente, né? Quais são os fatores de risco que a gente tem? Fatores de risco que eu digo assim, o que a gente pode, talvez, algumas coisas modificarem, outras não, né? Para a gente ter risco para que o mioma apareça, né? Primeira coisa, as pacientes de raça negra, né? E isso muito antes de talvez a gente estudar, da gente falar sobre mioma, eu já percebia que as pacientes de raça negra tinham úteros maiores, tinham úteros grandes. E tá, doutor, mas qual que é o tamanho de um útero normal? Um útero normal, para paciente que nunca engravidou, talvez ele tenha 90 centímetros cúbicos. Mas é 90 centímetros cúbicos, não é 90 metros, tá? São cúbicos, então são medidas que a gente faz do útero, né? Longitudinal, transversal e vertical, para a gente descobrir
qual o tamanho desse útero. Enfim, e aí, pessoal, a gente hoje, doutora Gisele, hoje tem bastante médico, tem que falar as coisas bem bonitinhas, viu? Bem bonitinho. Então, o que acontece? Um útero de uma paciente aí primigesta, a gente pode ter de 70, 90 centímetros cúbicos, obrigado, beijo. A gente tem úteros de tamanhos mais volumosos em função dos nossos miomas. Tem úteros que podem chegar a 300, 400 centímetros cúbicos, até 600, e eu já tirei útero, até uma que tem na foto muito antiga ali, que o pessoal me perguntou que eu tô com cara de moleque ali, né? Foi quando há 10 anos atrás, quando a gente operava, e aquele útero ele tinha 2.000 centímetros cúbicos. Então, assim, de 70 centímetros cúbicos até 110 centímetros cúbicos seriam pacientes que não têm ou que já tiveram um bebê, né? Então 2.000 centímetros cúbicos seriam úteros extremamente volumosos e por um acaso era uma paciente da raça negra, tá? Outro fator de risco, né? História familiar, né? Quem tem mãe que teve mioma, né? Quem tem irmã que teve mioma, provavelmente, né, quando a gente conversa com os pacientes a respeito, olha, já teve alguém na família que tirou o útero por causa de mioma? Paciente sim, porque aumenta as tuas chances em 4 a 5 vezes de a gente desenvolver miomatose uterina. A gente chama de miomatose, mioma, ou até existe um termo mais antigo que chama fibroma, tá? Menarca antes dos 11 anos. O que é menarca? Começou a menstruar antes dos 12 anos, também é um fator de risco, né? E IMC maior que 30, ou seja, pacientes que têm que são um pouco mais gordinhas, são pacientes que também têm um risco mais aumentado de a gente desenvolver os miomas. Eles podem ser grandes, tá, pessoal? Eles podem ser menores, eles podem ser pequenos, né? Eu vou mostrar uma foto, na verdade, um desenho de um atlas que a gente tem de gineco, em que a gente vai poder ter uma ideia e o posicionamento dos miomas. Normalmente esses miomas eles podem ser submucosos, subserosos e intramurais. Eu vou mostrar na foto aqui depois, tá? E quais que são os sintomas? O que paciente que tem mioma sente? Olha, uma das maiores queixas que a gente pega no consultório e que muitas vezes a gente pegou em pronto-socorro, né, são pacientes com sangramento vaginal bastante intensos, né? E dor pélvica, né? A gente pode apresentar. A gente pode ter dor durante a relação sexual. Esses miomas eles podem comprimir, né, região de bexiga, fazendo com que a gente tenha dificuldade até para fazer xixi. Eles podem comprimir região posterior ali do útero, que é intestino, que podem causar até constipação intestinal, até fazer com que o intestino não funcione muito bem, e a gente pode ter também dor durante o período menstrual, dores nas costas. Então, assim, o sangramento excessivo, tá? Ele é principal causa, né, do mioma, que é dos grandes, né, problemas que a gente encontra aí em vocês. E lembre-se, todo mundo já teve alguém que conhece que teve mioma, tá? E a gente vai falar aqui que nem sempre a cirurgia é uma coisa, definitiva. A gente sabe que se tirar o útero, beleza, acabou o problema, acabou o sangramento. Mas tem pacientes que querem preservar o quê? Elas querem preservar a fertilidade, ok? Bom, tem uma coisa muito interessante que eu li a respeito de mioma, que assim, as pacientes que têm miomatose e têm sangramento uterino disfuncional por causa dos miomas, elas têm uma qualidade de vida pior que doenças pulmonares, pacientes que teriam doenças pulmonares, pior que pacientes que têm artrite, pior que pacientes que têm cardiopatias. Por quê? Cara, sangra bastante, tá? O paciente fala assim, olha, eu tenho que trocar
meu absorvente, vem postas de sangue. Tem muitas vezes a paciente assim, e a gente ouve muito, né, quando a gente começa a trabalhar, do tipo, nossa, parece que saem uns pedaços de fígado, assim, né, saem bastante quantidade, tá? Então, as pacientes ficam bastante assustadas, e tem pacientes que muitas vezes têm que transfundir, tem pacientes que têm sangramentos intensos de fazerem anemia, de ficarem anêmicas. Me lembro muito de uma paciente que chegou uma vez no pronto-socorro pra gente atender com útero bem volumoso por causa de mioma, né? Esse útero ele tinha um volume de aproximadamente aí, talvez uns 300 a 400 centímetros cúbicos, né? E esse útero ele estava na altura do umbigo, né? E esse útero na altura do umbigo era mais ou menos equivalente a aí umas 20 semanas, talvez uns 5, né? Meses de gestação. Daí você fala, nossa, chega a ficar volumoso assim? Chega a ficar bem volumoso. Tem chance de virar câncer? Cara, tem um troço chamado leiomiosarcoma, né? Que tem uma chance de 0,1%. Eu particularmente nunca vi, né? Como é que a gente faz o diagnóstico? Tá? O diagnóstico normalmente é feito pela anamnese, tá? Pelo exame físico, tá? E pelo exame de ultrassom. Ok? O exame de ultrassom talvez seja o método mais fácil, mais barato, mais rápido, né? Feito costumeiramente, a gente pede ele como exame de rotina e a gente consegue ver e medir o tamanho desse útero e também ver, né, qual o posicionamento desses miomas. Se são miomas submucosos, se são miomas intramurais ou se são miomas subserosos, que eu vou mostrar para vocês aqui nessa foto, ok? Essa fotinho aqui é de um livro que a gente utiliza bastante, é um Atlas de Gineco, tá? Então a gente tem aqui miomas, tá? Intramurais, ok? A gente tem miomas subserosos e miomas submucosos e subserosos, tá? Os miomas submucosos são os miomas que fazem, tá, com que a gente sangre mais. A gente pode ter miomas pediculados e a gente pode ter miomas paridos, que são miomas que atravessam o colo do útero e aparecem aqui dentro da vagina. A gente pode ter miomas que se estendem até pelas trompas, pelos ligamentos, e podem distorcer toda essa anatomia, certo? Sai sem querer. Tem paciente que eu já vi e a gente consegue, isso chama-se mioma parido. Ele desce pelo canal endocervical e fica ali dentro da vagina. Estranho, né? E a gente vai fazer o exame ginecológico e tá aquela bolinha, tá aquele mioma lá no fundo, tá? Tomografia ajuda bastante, mas muitas vezes não precisa. E ressonância magnética, né, que é aquele que você entra dentro daquele tubo redondo lá, ele também serve para a gente fazer diagnóstico de mioma. Normalmente os miomas não causam nenhum problema, não causam mais preocupação do que algum tipo de sintoma. Às vezes são miomas pequenininhos que não aumentam o volume do útero, né, e a gente pode fazer o controle deles semestralmente ou anualmente sem nenhum problema, tá? A conduta normalmente é expectante. Ou então, se a gente tem um sangramento muito intenso que a gente quer controlar e a gente não quer, por exemplo, tirar esse útero fora, ou todos os exames mostraram que esse útero está volumoso, mas a paciente ainda quer manter a fertilidade, ela quer engravidar lá para frente, o que a gente faz? Uma coisa chamada miomectomia, tá? A miomectomia consiste em a gente fazer a abordagem lá dentro do útero. Então né, a gente coloca, né, um aparelho por aqui, ou a gente abre a barriga da paciente, chega, né, nos miomas, tá? E a gente retira, tá? Esses miomas que podem ser essa parte aqui, podem ser por aqui, pode ser o mioma que é o parido que vem para cá, pode ser o mioma subseroso, que ele está aqui perto da cavidade endometrial, que é o que sangra bastante, pode ser um pediculado, né? Então você entra com uma câmerazinha aqui, uma cirurgia chamada videolaparoscopia, tá? E você vai fazer uma miomectomia. A gente vai tirar somente o mioma, tá? Esteroscopia também, se a gente tem um mioma que vai ser um mioma parido, um pediculado, a gente pode fazer esteroscopia para tirar também, tá?
quando a gente está pensando na fertilidade da paciente. Mas tem como a gente trabalhar com alguns medicamentos para que a gente faça tratamento desses miomas, sim, né? Anti-inflamatórios e antifibrinolíticos, né? Como por exemplo os anti-inflamatórios quando o ácido mefenâmico, que é o Ponstan, né? O piroxicam, até o diclofenaco, tá? E esses antifibrinolíticos são medicamentos que fazem com que a coagulação do sangue de vocês melhore. Isso faz com que a gente tenha menos sangramento também, tá? E a gente usa esses dois medicamentos somente no período menstrual. Parou a menstruação, a gente para de usar, certo? Os anticoncepcionais são importantes? São, porque eles vão diminuir o volume de sangramento, mas não vão diminuir o volume daquele útero que está grande. Isso não, tá? De sangue perdido, isso ajuda nessas pacientes que estão sangrando bastante e tem que chegam a ficar anêmicas, né? Tem paciente que chega no pronto-socorro que a gente tem que passar bolsa de sangue, 1 ou 2 unidades de concentrado de hemácias, porque o sangramento é bastante intenso, tá? Preferência aos anticoncepcionais, né? Combinados, baixa dose, tá? Com progesterona, tá? A progesterona isolada, que a gente pode ter em comprimido ou injetável, também podem ter um efeito bem legal com relação aos miomas, tá? Mas sempre lembrando, né? Eles não fazem diminuição do volume de útero. Se eu quero diminuir esse útero, fazer com que esse útero diminua de tamanho, seja para programar uma cirurgia. Até assim, essas cirurgias elas podem ser feitas via vaginal e via abdominal. Ok? Nessas duas vias, o tamanho do útero ele é muito volumoso, né? Eu não consigo fazer ele via vaginal, certo? Então o que eu preciso? Eu preciso reduzir um pouco o volume desse útero para que eu possa fazer a cirurgia via vaginal, certo? Então, eu posso fazer quando esse volume de útero é muito, muito grande, como aquela paciente que eu falei. Antes a gente faz daí via abdominal como se fosse uma cesariana, certo? A gente pode usar progesterona via oral, via injetável, com aquele Depo-Provera, né? Pra gente tentar diminuir um pouco esse sangramento, tá? Depo-Provera intramuscular com duração de 3 meses ou a mensal, uma vez por mês, certo? E existem também os implantes subcutâneos de progesterona que podem nos ajudar nessa situação aí de sangramento mais intenso. Bom, a gente tem também o DIU, né? Que a gente fala tanto de DIU, e a gente fala também falou de Mirena, falou de cobre, falou de quilena, que são todos DIUs de progesterona. O DIU de progesterona pode fazer com que a gente tenha diminuição do sangramento. Quase 60% das pacientes que usam vão diminuir o sangramento, mas ele não diminui o tamanho do útero. E muitas vezes eu não consigo colocar esse DIU dentro desse útero, por quê? Porque a cavidade endometrial, a cavidade do útero, ela fica tão distorcida que eu não consigo colocar um DIU lá dentro. Então ela tem que ter, né, ela tem que ter uma linearidade, né? Ela tem que ser linear para eu poder colocar um DIU aqui dentro, né? Se ela está toda torta em função dos nódulos de mioma, aí eu não tenho condição de colocar esse Mirena ou esse Quilena, que são os DIUs hormonais. Mas também lembrando, não diminui o tamanho de útero, certo? Bom, a gente tem, né, uma coisa que aí a gente lendo nesse livrinho aqui, que é o Proago, é o Programa de Atualização em Gineco e Obstetrícia, né? Eu tive uma surpresa bem legal falando a respeito de um hormônio que a gente usa bastante, vocês todas devem conhecer, né? Que é a gestrinona. A gestrinona, ela diminui aí sim o volume uterino. E por incrível que pareça, diminui em até 75% o volume uterino. Ok? Então, para quem está com o útero um pouco aumentado e está meio com medo de operar, ou a gente vai ter uma diminuição bastante. Eu fiquei bem feliz porque a gente usa a gestrinona bastante, tá? Essas pacientes vão reduzir muito o sangramento, tá? Vai reduzir o tamanho dos nódulos uterinos e sim, esse sangramento ele vai ser bastante diminuído. É errado a gente falar?
né? Mas esse hormônio chamado gestrinona, né, ele é utilizado muito para fins estéticos, hormonalmente falando, porque ele é um hormônio antiestrogênico, anti-hormônio feminino, tá? Esse hormônio que foi conhecido agora como implante da beleza, chip da beleza, que é um nome errôneo, que é uma coisa que, né, ficou aí no histórico popular aí das medicações. Ele não é chip da beleza coisa nenhuma, ele é um hormônio, só que como ele diminui a quantidade de estrogênio, a gestrinona, né, ela faz com que as pacientes diminuam a quantidade de gordura, diminuem edema, inchaço e diminuem também a menstruação, né? E nos miomas a gente tem, segundo esses autores daquele livro que eu mostrei para vocês ali, do PROGA, da FEBRASGO, Federação Brasileira de Ginecologia, uma diminuição de até 75% desse volume uterino. Como que a gente faz gestrinona? Simples, implante. A gente pega, coloca o implante embaixo da pele e aí essa gestrinona vai ter uma ação de aproximadamente aí 6 meses, e os implantes ciloelásticos, que são implantes de borrachinha, que eles vão lá dentro dentro da pele, vou começar a liberar a gestrinona e aí a gente tem ação até por 1 ano, ok? Bom, a gente tem algumas medicações que também fazem diminuição de útero, tá? Mas no momento que você para elas, o útero vai voltar ao tamanho normal. Quando que eu uso elas? Quando eu quero fazer uma esterectomia, retirada do útero via vaginal, o útero é muito grande, ele não sai via vaginal, eu dou essa medicação, é uma medicação injetável, a gente tem um uso de 3 a 6 meses, que a gente chama análogos do GnRH, tá? Análogos agonistas, desculpa, do hormônio liberador de gonadotrofinas, tá? E o que vai acontecer? Vai fazer uma redução bastante grande desse útero para que a gente consiga tirar esse útero via vaginal. Tempo de uso de 3 a 6 meses. O problema é que ele faz você ficar meio menopausada, mesmo que você seja jovem, né? Então, assim, os pacientes reclamam muito, né, de calorões, fogachos, vagina seca, cabelo quebradiço, enfim, né? E aí a gente pode até usar alguns hormôniozinhos de reposição hormonal para a gente melhorar. Existem também outras medicações entre essas, né, que são os análogos agonistas do GnRH, né, que são o que? A gozerelina, né, a triptorelina, leuprorelina, esse eu tive que ler, que a gente não usa muito frequentemente. Bom, existe também, para tratamento desses miomas, uma coisa que a gente chama de embolização do mioma. O que é isso? É feita por um radiologista intervencionista, o qual ele entra com um catéter, tá? Esse catéter ele vai até a nutrição pelas artérias e pelas veias que nutrem esse mioma, tá? Lá ele libera umas esferinhas, tá? Que vão bloquear o quê? O fluxo de sangue para aquele mioma. É como se a gente tivesse uma planta e a gente para de dar água para ela, tá? Então eu interrompo o fluxo de sangue para esse mioma e, consequentemente, esse mioma, entre aspas, ele vai secar, ele vai diminuir de tamanho. Isso chama-se embolização de miomas, tá? É bom porque se você tem um tempo menor de internação, você não precisa ficar lá fazer uma cirurgia, ficar 2 dias no hospital, tá? É mais rápido e a recuperação é mais rápida também, tá? E existe um outro modo de diminuir o tamanho do volume desse útero, tá? Que é chamado de ultrassonografia focada de alta intensidade, que é guiada por ressonância magnética, em que o mioma ele é destruído por uma necrose, tá? Térmica feita pela ponta do aparelho de ultrassom focalizado. Mas a gente não tem muitas dessas aqui no Brasil, isso é um pouco difundido ainda, né? Mas é uma alternativa se a gente quer preservar esse útero para a posterior gravidez. Então, em resumo, né? O que a gente tem? Mioma, volume grande de útero, sangramento uterino em grande quantidade, né? Paciente com incômodo, dor, barriga grande, sangramento intenso, dor para fazer, para ter relação sexual, às vezes alteração para fazer xixi e fazer cocô, tá?
Tratamento cirúrgico, a gente vai tentar sempre postergar isso aí para evitar a cirurgia, apesar de que a maioria das esterectomias é feita por causa de miomatose uterina, tá? Tratamentos, uma das primeiras coisas, anti-inflamatórios e antifibrinolíticos, como Ponstan e Transamin, ok? Sempre converse com o seu médico para ver quais as dosagens e como você vai usar e por quanto tempo, certo? Anticoncepcionais orais, baixa dose, ok? Combinados para a gente também controlar o sangramento. Então, já estamos na segunda. Terceiro, progesterona, intramuscular, subcutânea ou via oral. Todos esses três não fazem diminuição de volume uterino, tá? Miomectomia, retirada só do mioma, pode ser feita via abdominal, como se fosse uma cirurgia, uma cesariana, e pode ser feita via laparoscópica, onde a gente bota uma câmerazinha aqui pelo umbigo, vai lá no mioma, abre o útero, tira o mioma e fecha. Se eu quero preservar o quê? A fertilidade, certo? A gestrinona, tá? A gestrinona é um hormônio que a gente falou implantado via subcutânea. Esse hormônio ele tem uma duração de 6 meses a 1 ano. Esse sim faz redução de volume uterino, tá? Esse volume uterino aumentado, né? Vai diminuir em 75% com o uso de Stoqui, ok? Isso aqui é um implante subcutâneo com duração de 6 meses. A paciente vai ficar em amenorreia, ela vai parar de sangrar, tá? E ela vai ter uma diminuição de volume uterino. Tá, doutor? Mas aí se eu parar de usar, né? Pode ser que eu volte a ter esse útero aumentado de novo? Pode ser que sim e pode ser que não. Depende da faixa etária da paciente. Paciente que está em menopausa pode ter o útero do tamanho que for, que provavelmente ela não vai sangrar e esses miomas também não vão mais crescer. Ok? Os outros são injetáveis, medicações que a gente usa para diminuir a produção hormonal e fazendo com que a gente diminua o volume do útero também, mas aí a gente sabe que esse volume uterino mais diminuído, ele é temporário para que a gente possa programar nossa cirurgia, ok? E a gente tem também a ultrassonografia, em que ela vai lá no úterozinho, pela vagina, e esse ultrassom, que a gente não tem aqui, Dr. Fred, saudades, quando a gente foca naquele local, né, a gente faz uma coagulação e por necrose, né, coagulativa térmica, a gente faz a diminuição, né, desse volume o volume uterino e do mioma, mas não é um volume, não é um exame que a gente tem aqui no Brasil, certo? Bom, pessoal, por enquanto é isso. Eu vou até dar uma olhada aqui para a gente ver os nossos comentários aqui. Teve bastante gente que entrou, né? Muito bem. Vamos dar mais uma olhada aqui. Bastante gente fez bastante perguntas. Ok. Eu tive que operar o mioma que você descobriu na gravidez. Sangrei por quase 5 meses. Sangra muito mesmo. Ferritina foi a 6,4. Né? Foi a Fernanda aí que é a nossa paciente. Entre tantos pacientes que estão aqui acompanhando a nossa live, né? Eu fico muito feliz. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Eu tomei Ponstan durante uma vida. Depois que eu troquei os anticoncepcionais, melhorei. Você acertou. Uau, ainda bem, né? Ainda bem que deu certo. Alessandra, nossa paciente também, né? Doutor, eu tomava Transamin e Primoxiston. Era certo tomar? Na verdade, o Primoxiston é uma medicação que tem uma dosagem hormonal um pouco mais aumentada que os anticoncepcionais hormonais normais. Ele faz com que a gente tenha uma redução de sangramento bastante significativa, tá? Dependendo da situação, não existe regra para uma receita para todo mundo, tá, pessoal? Tem pacientes que respondem melhor a algum tipo de tratamento específico, tem pacientes que respondem somente a tratamento cirúrgico, tem paciente que vai usar hormônio e vai resolver, né? Então isso é muito particularizado. O teu médico vai conversar contigo, vai perguntar: você quer esse útero ainda? Não quer? Mas a gente sempre tenta manter
esse útero, porque tem pacientes que ficam, né, sentindo-se assim, às vezes mal, né, pela retirada do útero. Então, faça uma consulta com o seu médico, converse, explique realmente o que você tem vontade de fazer ou não, né? E aí tentar todas as alternativas clínicas, né? Nossa senhora, tem gente que já quer tirar o útero mesmo sem tendo mioma. Calma, pessoal, não é assim. Não vamos tirar o útero né, sem ter necessidade, tá? O sangramento fica irregular? Ju perguntou. Fica, pode acontecer sim. Na verdade, tem pacientes que não param de sangrar. Esse sangramento ele fica, às vezes, muito constantes. Isso é genética, minha filha? Pode ter, como eu tive? Pode. A gente tem 4 a 5 vezes mais chances, né, de miomas, tá, em pacientes que o pai ou a mãe tiveram... Desculpa, pai não tem mioma, né? Que a mãe teve mioma, né? Isso acontece, tá? Novamente, a localização desses miomas, vou mostrar pela última vez para vocês, né? Então a gente tem mioma subseroso, né? Mioma intramural, mioma submucoso, miomas que abaulam, né, toda a parte de fora aqui do útero. Tem o miomas pediculados, miomas grandes, né? Tem os miomas que podem sair aqui para baixo, que são os miomas o quê? São os miomas paridos, que a gente chama, pariu mioma, né? A gente pode ter mioma ocupando os ligamentos, ligamento largo, ligamento útero-sacro, redondo, atrapalhando toda a vida aí da paciente, né? Mas a coisa boa é que esses miomas, eles não viram, em hipótese alguma, né, câncer, mas, né, podem causar problemas, como a gente vem comentando, problemas bastante incômodos com relação ao sangramento. E esses sangramentos de grande monta, em que a paciente fala assim, olha, eu tenho que trocar um pacote de absorvente por dia, eu tenho que usar absorvente daqueles noturnos ou pós-parto. Eu já vi paciente usar, inclusive, fralda por causa de sangramento, de chegar no pronto-socorro com sangramento tão intenso que está usando fralda. Doutor, mesmo usando dilmirena, pode ocorrer os miomas? Na verdade, os miomas normalmente eles são assintomáticos, eles não causam nenhum problema. Tendo o dilmirena, você vai ter uma redução do sangramento, seja por esse útero sangrar normalmente, ou então seja por causa dos miomas, né? Se o útero não é aumentado de volume, não tem problema algum de você ter esse mioma. E mesmo que ele seja um pouco mais aumentado de volume, né? Se ele não está te causando nenhum problema, né? Não há necessidade, não há loucura, não há medo de a gente pegar e a gente manter esse útero no lugar, fazer o controle dele, né? Fazer todas as consultas aí anuais ou até semestrais para a gente fazer um controle desse. O que mais realmente incomoda, né, para os pacientes é com relação ao sangramento, né? E a gente pode ter mioma com o DIU também. Como eu te disse, né, já que não tem, não é o Mirena, ele não vai impedir que a gente tenha mioma, na verdade, e também ele não vai diminuir o tamanho do útero, na verdade ele só vai fazer com que esse sangramento diminua, certo? Bom pessoal, passamos já de 30 minutos da nossa live, espero que vocês tenham gostado, né? A gente vai tentar ficar sempre nesses 30 minutos, que a gente consegue conversar sem que deixar vocês aí tão cansadas, mas assim, tem como a gente tratar, é uma coisa benigna, é uma coisa que normalmente as pacientes têm, 70% das mulheres vão ter miomas mesmo que pequenos, tá? Os grandes a gente observa, tem miomectomia, tem tratamentos hormonais, tem tratamentos não hormonais, né? Tem tratamentos como implantes, como gestrinona, então tem como a gente resolver, ok? Eu vou ficando por aqui, quero agradecer a todos vocês que entraram, todos os médicos, colegas, entrou bastante gente, bastante colega aí, né? Fico bem feliz, né? Todos os pacientes, né? Espero que tenha gostado, Tati, né?
A gente vai conversar a respeito desses miomas aí, né? E essa nova opção que eu vou te mostrar. E espero que tenham gostado. Se quiserem, deixem aí sua perguntinha que depois a gente tem o maior prazer de responder. Certo? Até semana que vem, até quarta. Fui!